Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Boa noite e muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Gamberini. O senhor foi presidente do Supremo e acompanhou e presidiu todo o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. O senhor, qual é a solução neste momento para a crise política que nós enfrentamos? Em primeiro lugar, seria preciso saber se o presidente da Câmara está disposto a admitir o processo de impeachment. A autorização pela Câmara da instauração do processo de impeachment no Senado. Se ele negar, não cabe recurso. Se ele admitir, a Câmara terá que, 2/3 dos votos, aprovar a autorização para o Senado processar. E 2/3 não é fácil conseguir. Claro. Mas, e é um processo demorado, né? Demorado. Ali a característica é que não é propriamente defesa do acusado, porque o acusado é lá no Senado. Ali é apenas uma autorização ou não. Claro que é ouvida a defesa, mas não para efeito de produção de provas. Agora, uma vez autorizada por 2/3 da Câmara, o processo é remetido ao Senado e instaura-se uma comissão para emitir parecer sobre o recebimento ou não da denúncia, isto é, para admissão, e a partir daí, se for recebida a denúncia, admitida a denúncia, o presidente fica afastado. Por 120 dias. No caso de renúncia ou qualquer motivo de vacância do poder, no caso do presidente Michel Temer, qual é a solução? É eleição direta, eleição indireta? Qual é o seu pensamento? Eleição indireta, porque estamos já na segunda metade do mandato dele. A Constituição prevê que as eleições são diretas quando a vacância ocorre na primeira metade do mandato. No segundo mandato, na segunda parte, só por eleições indiretas. E seria necessária uma emenda constitucional que demandaria também muito tempo para fazer eleições diretas. É um complicador, porque a Constituição diz que é na forma da lei. E não há propriamente uma lei que regule eleições indiretas nessas circunstâncias. Há uma do tempo do regime militar, que é de 1964, e que ainda falava em colégio eleitoral, em que participavam, além dos senadores e deputados, representantes das assembleias legislativas. Nada está reproduzido na Constituição atual. Talvez seja o caso de provocar o Supremo para fazer como se fez na ocasião do Collor e de Dilma, estabelecer um rito, não legislando, mas dizer o que é que sobejou da lei de 1964, o que é que a Constituição atual revogou, o que é que pode ser aproveitado. Se não for possível, só por lei. E aí pode demorar. Pode demorar. O senhor viu aqui no Jornal da Gazeta, o senhor já estava aqui conosco, que existe uma certa indignação popular com o fato de os delatores da JBS não terem recebido o mesmo tratamento do delator da Odebrecht. Um está preso, ainda que preventivamente, mas por tempo muito longo, e o outro vai feliz da vida para os Estados Unidos. Por que essa diferença? Bem, a legislação facilita as coisas, a ponto de dar a entender que cabe até o perdão judicial, se a colaboração for tão grande que concorra para a apuração do crime em toda a sua extensão. Mas é uma coisa incompreensível que aquele que praticou o crime e até confessou, tire proveito disso. Leve vantagem, para se afastar do país e levar uma vida normal. Agora, é uma lei que tem que ser repensada. É possível, é provável, acredito que o ministro Facchini tenha observado todos os requisitos legais, porque ele homologou o acordo. Mas quis remeter a questão ao plenário. Aí a defesa desistiu do recurso. Surge a questão. A desistência da defesa impede que o relator envie o processo ao plenário. Se enviar o processo plenário, eu acho que o plenário pode ventilar essa questão da homologação do acordo.
até que ponto se pode ir. E é bom que se forme jurisprudência a respeito. Eu queria que o senhor agora falasse como cidadão, não como ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Qual é a análise que o senhor está fazendo do momento político brasileiro? Quando surgiram as primeiras notícias do envolvimento do presidente da República, eu fiquei perplexo, indignado, traumatizado. Porque estava com esperança, como a grande maioria dos brasileiros, de que as coisas estavam começando a caminhar bem. E o presidente, com dificuldade, ia comandando o processo. De repente surgem denúncias tão graves, mas tão graves, que eu fiquei perplexo. Eu não acreditava. No momento eu não acreditava que fosse isso. Foi ouvir uma emissora, outra emissora, outra emissora. O senhor ia checando a informação? Eu estava checando, porque não é possível que isso tenha acontecido. E aconteceu. Agora, e mais o pior é que quem se beneficiou mais disso não vai ser processado, foi o delator e corruptor, nem punido. Né? Aliás, no Brasil a gente fala muito de corrupção e só aponta os corrompidos, não aponta os corruptores. Aliás, todos têm que ser condenados pela lei penal. Essa lei que visou facilitar a apuração de crimes anticorrupção chegou a um exagero, que esse de permitir o perdão judicial. E diz também que o denunciante, o delator, tem que reparar todos os prejuízos causados. Aqui é todo o país. Mas, por enquanto, não se tem notícia. Não se tem também notícia dos termos da decisão do relator. Até porque, pela lei, só depois da investigação que ele pode quebrar o sigilo. Então ele teve esse cuidado. E eu acredito que ele tenha observado os requisitos da lei. Tomara. Muito obrigado a sua entrevista, doutor Sidney Sanches. Muito prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.